Olá, pessoal. Então, primeiramente, gostaria de agradecer, a participação de vocês aqui no nosso processo seletivo e o interesse em fazer parte da nossa liga. Eu me chamo Caio Marques, sou presidente da Liga Acadêmica Baiana de Imunologia e agora eu, Débora, que é a diretora do científico, e Vitória, que é a vice-presidente, nós vamos apresentar a aula introdutória para que vocês possam, usar de base aí de estudo para a prova no dia 21/8. Então, o sistema imunológico, ele é o sistema responsável pela defesa do organismo e é um sistema que possui memória. Para que ele funcione adequadamente, ele precisa primeiro reconhecer se o agente é próprio ou estranho do organismo, para que seja possível determinar se ele é nocivo ou não. Então, em síntese, o papel do sistema imunológico é proteger o organismo contra esses agentes patogênicos. Vale destacar também que o mau funcionamento do sistema imunológico ele pode resultar em câncer ou alergias e didaticamente o sistema imunológico ele é dividido em imunidade inata e imunidade adaptativa que serão conceituadas melhor nos próximos slides. Então, para melhor compreensão do funcionamento do sistema imunológico, é importante conhecer alguns conceitos. Os PAMPs, que é referente ao padrão molecular associado ao patógeno, são essas substâncias microbianas que são geradas por vias metabólicas específicas dos micro-organismos que vão estimular a imunidade inata. Isso ocorre porque essa resposta ela é gerada a partir do reconhecimento dessa substância microbiana. Já os DAMPs, o padrão molecular associado ao dano, ele pode indicar lesões celulares assépticas, que é quando não houve a infecção. E esse reconhecimento, essa indicação que é decifrada pelo sistema, ela ocorre por conta justamente dessas moléculas que foram liberadas durante o dano. Já os PRRs, que são os receptores de conhecimento de padrão, eles são realizados por fagócitos e outras células que vão se ligar e vão iniciar justamente a eliminação do micro-organismo, né? Os fagócitos, eles são os macrófagos e os neutrófilos. Ou seja, é basicamente uma sinalização, né, para iniciar essa resposta imunológica. Então, como eu havia dito inicialmente, didaticamente o sistema imunológico é dividido em imunidade inata e imunidade adaptativa. Porém, vale relembrar que o sistema imune inato e o adaptativo, eles interagem entre si e compartilham propriedades e características. Então, eles funcionam simultaneamente. A imunidade inata, ela é a de resposta rápida. Ela age primeiro e é a imunidade que já nascemos possuindo. Se a resposta do sistema imunológico inato não for suficiente para combater o agente infeccioso, agente patogênico, o sistema imune adaptativo vai agir de maneira mais especializada para responder esse patógeno. Os leucócitos que compõem o sistema imune inato são de combate e reconhecimento, são os neutrófilos, basófilos, macrófagos, monócitos, eosinófilos, células natural killer e os mastócitos. Os leucócitos, eles fazem parte das barreiras celulares, nós temos as barreiras físicas, químicas e ainda o sistema complemento, que é ativado a partir das vias alternativas do sistema imunológico. Então, agora mostrando para vocês aqui na representação o sistema complemento, essa é uma parte mais complicadinha assim do assunto, mas ele nada mais é do que um conjunto de proteínas séricas, ou seja, estão presentes no nosso sangue, que vão atuar de maneira regulada em diferentes tipos de reações imunoinflamatórias junto aos anticorpos. Complemento, em si ele é formado por essas proteínas solúveis, que essas proteínas são expressas na membrana celular, e ele vai ser ativado, por diversos mecanismos em três vias: a via clássica, a via alternativa e a via da lectina.
Essas três vias, elas diferem na forma como são iniciadas, mas a etapa final é sempre a mesma. Então, agora eu vou falar um pouco para vocês, né, sobre essas vias. Primeiramente falando da via clássica, que está aqui mais embaixo, ela é desencadeada por uma molécula de anticorpo que ela está ligada a um antígeno, ou seja, ela precisa ter tido contato com o antígeno para poder fazer a ativação do sistema complemento. Essa ativação vai ser feita a partir da ligação do anticorpo com a proteína C1q. E aí, a partir disso, para vocês poderem entender melhor, uma proteína ela vai dando início a. Ela cliva, né? Uma proteína é clivada e vai dar início à ativação da outra. A clivagem, no caso, é como se fosse um desmembramento dessa proteína. E ela vai perdendo fragmentos e vai se tornando ativa ou inativa, dependendo do contexto. Então, iniciando com essa C1q, a partir da ativação enzimática do C1R, vai clivar e ativar a C1S. C1S ativado vai clivar a proteína seguinte, né, nessa cascata, é uma cascata mesmo, que vai ser a C4, para gerar C4A e C4B. Aqui fica mais fácil porque só a C1 que tem essa C1Q, C1R, C1S, mas todas as outras, como vocês podem ver aí, a C4, a C3, a C2, elas só são A e B. A C4A ela vai sair da via e vai ficar somente a C4B, como vocês estão vendo aí na imagem. A partir da C4B, nós vamos para a C2. C2, então, ela também é clivada, permanece a C2B e a C2A sai da cascata. E aí C4B e C2B vão formar o complexo C3 convertase. Esse complexo, né, o C3 convertase, ele é um complexo enzimático, ele vai clivar a C3 em C3A e C3B. Algumas moléculas de C3B vão fazer a opsonização dos micro-organismos. O que é a opsonização? Basicamente, ele vai ligar opsoninas ali na bactéria, enfim. E essas opsoninas, elas atraem células fagocíticas. A gente vai falar também mais sobre as células, no caso, daqui a pouquinho. Que a fagocitose é nada mais do que a célula ir comer aquele micro-organismo. Ou seja, eles vão estimular para que aquele micro-organismo seja combatido através da fagocitose também. Porém, outras dessas proteínas elas vão se ligar a esse complexo C3 convertase, que é formado por C4b e C2b, e vão formar a C5 convertase. A partir daí, eu vou explicar um pouco, após eu explicar as outras vias, que é quando fica parecido. Na verdade, a partir da C3 convertase já é tudo igual. Mas enfim, agora indo para outra via, temos aqui a segunda, a via da lectina, que é a que está logo acima da clássica. A única diferença, né, da via da lectina para a via clássica, como vocês estão podendo ver aí, é que ao invés de ter um anticorpo que vai ser reconhecido pela C1, nós temos nessa via o reconhecimento dos resíduos de manose, que é um açúcar, né, na superfície da bactéria, pela lectina ligadora de manose. E elas vão ser reconhecidas por essas chamadas MASPs, MASP1, MASP2, que elas são proteases, ou seja, elas quebram, né, proteínas. E elas são responsáveis por clivar as proteínas do complemento nessa via. E aí vai formar a mesma coisa, a formação do C3 convertase, por C4b, C2b, como vocês estão podendo ver aí na imagem, é igual à da via clássica. E agora, por último, a via alternativa, que é a primeira na imagem, ela já é um pouco diferente, porque nela existe já a ativação direta do C3, ou seja, o C3 reconhece diretamente algumas estruturas presentes na superfície microbiana, como por exemplo o lipopolissacarídeo, que é a sigla do LPS, que é um antígeno bacteriano bem conhecido. Ela foi descoberta também mais tarde, né, do que a via clássica, mas filogeneticamente, ou seja, é um processo que acontece de maneira bem mais antiga, porém só foi descoberto depois. E aí, a partir disso, a partir da clivagem da C3, vai ser formada a C3 convertase. E aí, a partir disso, vai existir também o fator B, que vai também influenciar aí na formação do complexo. E a C3A, né, como vocês estão vendo, deixa a via para também promover a inflamação. A C3B ela vai fazer a opsonização, como ela faz também nas outras vias, e vai levar às etapas finais da ativação. Na etapa final, nós vemos de que existe a formação desse complexo C5 convertase, que fica na superfície celular.
aqui como vocês podem ver no finalzinho aqui da imagem. Esse complexo, ele vai também, aqui como vocês estão vendo, a C5A sai, né? Que ela também ajuda na inflamação, enfim, no recrutamento de células. C5B fica, vai se juntar a outras proteínas. E o intuito de todas essas vias, o intuito desse sistema é formar o MAC, que no caso está em inglês, mas é complexo de ataque à membrana. Esse complexo ele vai formar um buraco, mesmo na membrana celular daquele micro-organismo, da bactéria, do fungo, enfim. E desse buraco a célula vai morrer, ou seja, vai extravasar tudo ali da célula e disso causando a morte ali daquele micro-organismo, daquele patógeno que está, né, nos atacando. Bom, a imunidade adaptativa, ela é de ação especializada e é aquela que se adapta para o corpo ele conseguir lidar com as diversas situações que vêm a ser exposto. O sistema imune adaptativo, ele é composto por leucócitos especializados, que são os linfócitos T e os linfócitos B. Vale destacar que durante a infância, principalmente, é importante ter contato com a natureza para a produção de anticorpos específicos. E quanto aos tipos de imunização, a imunização ativa é aquela que vai ocorrer após o contato com o antígeno ou o agente infeccioso, seja por obtenção da infecção natural ou então induzida pela vacinação, e é dividido em dois tipos. A imunidade ativa natural é a imunização que é proveniente da infecção natural, ou seja, foi uma infecção que você adquiriu na natureza. Já a imunidade ativa artificial é justamente a imunização induzida por uma vacina que vai estimular a produção de anticorpos a partir do antígeno que é apresentado ao organismo. Já quanto à imunização passiva, ela é imediata porque vai ocorrer a transferência ou a administração de anticorpos prontos. Não vai precisar haver o reconhecimento dos antígenos para, a partir disso, o corpo sintetizar os próprios anticorpos. Só que a imunização passiva ela tem um efeito temporário porque não há o reconhecimento desse antígeno, ou seja, não ocorre a ativação da célula de memória. A imunização passiva, ela também pode ocorrer de maneira natural por transferência materna. Então, como eu havia dito, a imunidade inata, ela é composta por diversas barreiras, as barreiras epiteliais e a barreira celular, que são os leucócitos que compõem o sistema imunológico inato, que vão ser conceituadas mais à frente, mas são os fagócitos, que são os macrófagos e os neutrófilos, as células dendríticas, as células natural killer, os mastócitos e o sistema complemento. A imunidade inata ela tem a duração de 12 horas e ultrapassando essas 12 horas, a imunidade adaptativa já é ativada com a ação dos linfócitos B e T. Então, agora entrando numa parte aqui muito importante, né, do sistema imune, que são as células. As nossas células de defesa, né, do nosso corpo. Queria falar um pouco também dos conceitos, de alguns conceitos relacionados aqui para vocês, como as citocinas. As citocinas, elas são secretadas, né, por células imunológicas, elas são proteínas e vão atuar justamente como mensageiras e reguladoras da resposta imune, através de estímulos quimiotáticos, né, que temos aqui a quimiotaxia. Ela, como o nome já diz, é uma reação química que vai orientar a resposta imune de acordo com a necessidade ali presente. Ela vai atrair certos tipos de células, ela vai fazer com que sejam liberados certos tipos de citocinas a partir do microambiente que as células vão estar ali inseridas. E aqui nós temos também os antígenos de leucócitos humanos, que são HLA. Eles são receptores, né? Eles estão presentes na membrana celular e eles são moléculas de identificação. Por que o nome é antígeno, né? Porque justamente o sistema imune ele reconhece essas moléculas, mas digamos, ele reconhece que é do nosso próprio corpo, ou seja, não é uma célula que ele vai atacar, não é um micro-organismo, não é algo de fora. Eles são receptores que vão fazer com que as células do sistema imune saibam que não é para atacar. Por exemplo, também, quando existe alguma célula tumoral, algum crescimento de um tumor,
ela às vezes perde o HLA. E aí o sistema imune já reconhece e vê que aquilo ali não está normal. E aí vai fazer o ataque, enfim, a defesa. E um dos exemplos desses antígenos é os MHC. Existe o MHC de classe 1, ele vai estar presente em todas as células nucleadas. Vão apresentar também antígeno processado no meio intracelular, ou seja, eles fazem a fagocitose, né? O patógeno entra ali naquela célula e eles vão ser processados. O antígeno vai ser processado, a proteína, né? O antígeno é uma proteína, vai ser processada e apresentada para as células T CD8. Ou seja, no caso T CD8, vocês vão entender mais também o que é daqui a pouquinho. O MHC de classe 2, ela está presente em células apresentadoras profissionais, que também a gente vai falar daqui a pouquinho. Essas células elas vão apresentar um antígeno capturado no meio extracelular, ou seja, o antígeno ele não precisa necessariamente estar, não precisa ter sido fagocitado. Ele vai apresentar para as células T CD4. Essas células apresentadoras profissionais elas têm tanto MHC de classe 2 quanto MHC de classe 1. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre isso. E agora, para vocês entenderem aqui a origem das células imunes, né, nós temos uma célula tronco hematopoética, que as células imunes elas estão presentes no nosso sangue, né? Quando a gente faz o hemograma, tem o leucograma, e esse aí é para a gente ver as nossas células imunes. E aí, a partir da célula tronco, né, vamos ser células precursoras, tanto linfóide quanto mieloide. A célula precursora linfóide, ela vai se tornar um linfoblasto, e aí esse linfoblasto ele pode se diferenciar em linfócito B e linfócito T. Já o precursor mieloide, ele vai se tornar um mieloblasto, e a partir disso ele pode se tornar um granulócito, né, que é também a divisão aí de células, ou um monócito. Aqui não vamos falar muito das células sanguíneas não, mas é só para vocês focarem mesmo aqui na origem das células imunes. Bom, e aqui agora falando propriamente das células, nesse primeiro slide nós temos neutrófilos e eosinófilos, que eles são granulócitos, né? São exemplos de granulócitos, também são chamados leucócitos. Quando nós fazemos exame de sangue, né? Que a gente vai ler ali a lâmina, fazer o esfregaço. Em condições normais, o que a gente mais vai encontrar são os neutrófilos. Eles são produzidos na medula óssea, assim, enfim, como todas as células aqui presentes, e corresponde a 40 a 70% de leucócitos circulantes. Eles não têm uma vida muito longa, né? Eles duram mais ou menos 24 horas, então eles estão sempre sendo produzidos e eles fazem a patrulha ali mesmo da imunidade inata. O papel deles é fagocitar e digerir os patógenos e também eles podem produzir, né, assim, causando a morte deles, eles extravasam estruturas fibrosas que são chamadas de armadilhas extracelulares neutrofílicas, as NETs aí em inglês. Os eosinófilos, eles no esfregaço, né, quando a gente faz em condições normais, eles vão corresponder a 5%, ou seja, é bem pouquinho, normalmente a gente nem acaba nem avistando ele na lâmina, a não ser quando o paciente esteja com a infecção helmíntica, ou seja, o que são helmintos, né, são os vermes. Acho que você já deve ter ouvido falar aí da tênia, do ascaris, enfim, vermes. E por quê? Porque os eosinófilos eles atuam na defesa contra esses patógenos, degranulando, né? Eles têm grânulos mais grossos do que os neutrófilos, eles degranulam mesmo ali seu interior para poder combater aquele organismo que não consegue, né, ser fagocitado. É um organismo muito grande, assim, tipo, um verme é muito grande para uma célula fagocitar, ou seja, para, enfim, colocar no seu interior. E aí é preciso de outro tipo de defesa. Também junto com o mastócito, ele vai controlar mecanismos associados à alergia e à asma. Então é comum também que em pacientes asmáticos e pacientes com alergia o eosinófilo dê aumentado. Aqui partindo para o segundo slide, temos basófilos e monócitos que são da linhagem mieloide, porém o basófilo ele é um granulócito e o monócito não. Então os granulócitos são os neutrófilos, eosinófilos e os basófilos aqui que nós vamos falar agora. Produzidos também na medula óssea, eles são achados bem menos assim, são bem mais raros do que os eosinófilos. Eles são células que apresentam esses grânulos bem grossos, mesmo bem característicos. Quando você vê assim na lâmina, você já sabe que é um basófilo. Então, isso, né, vão atuar em respostas alérgicas e também eles, a partir da liberação de fatores como heparina, eles evitam a coagulação ali do sangue. Eles possuem também receptores de alta afinidade para o anticorpo do IgE e podem também estar aumentados, né, em situações de alergia, como os eosinófilos.
E os monócitos, eles são os maiores leucócitos sendo observados em esfregaços de sangue. Quando a gente vê no esfregaço, a gente também consegue identificar, porque eles são bem grandes e bem diferentes. E eles vão ser precursores de macrófagos ou de células dendríticas. A gente fala assim, de que quando está no sangue, quando a gente vê no sangue é um monócito, quando ele migra para o tecido é um macrófago. Mas também existe casos que ele pode se tornar uma célula dendrítica, que eu já vou explicar já, já o que é. E ele, né, sendo monócito macrófago, ele também atua nas respostas imunes ao concentrar antígenos e apresentá-los aos linfócitos. E o nosso terceiro slide, as células aqui compostas são as células natural killer e os mastócitos. Aqui um ponto importante é de que os mastócitos, eles vêm da linhagem mieloide, ou seja, eles vêm da mesma linhagem que o que a gente estava falando agora, os granulócitos, os monócitos. E as células natural killers vêm da linhagem linfóide. Essas células, apesar de elas serem da linhagem linfóide, né, que os linfócitos eles são reconhecidos por serem bem característicos da imunidade adaptativa, a natural killer é característica da imunidade inata. Ela vai reconhecer, ela vai eliminar qualquer célula que não apresente aí o HLA, ou seja, o MHC, um antígeno que esteja presente nas nossas células. Qualquer célula que ela vê que aquele não está presente, como por exemplo em tumores, né? Ela vai causar a apoptose, ou seja, ela vai causar a morte daquela célula. E quando a gente tem deficiência dessa célula natural killer, ela vai propiciar infecções virais, porque também quando a célula é infectada por um vírus, ela pode acabar perdendo esse MHC, ou seja, a célula natural killer vai lá ver que aquela célula, né, infectada não está com MHC e vai causar a morte, causando a morte também do vírus nesse processo. Os mastócitos, eles já têm uma função diferente. Eles se originam na medula óssea e já migram para tecidos, né, periféricos. Eles são funcionalmente semelhantes aos basófilos que estão circulando no sangue e vão desempenhar um papel importante aí na produção de resposta inflamatória aguda, ou seja, os mastócitos eles estão principalmente envolvidos em doenças inflamatórias crônicas e são as principais células, né, justamente com os basófilos relacionadas a hipersensibilidades. O que é uma hipersensibilidade? É quando existe uma resposta imune exacerbada, ou seja, a gente fica muito sensível ali àquela resposta, existe uma inflamação contínua. E agora chegamos aqui nos macrófagos e nas células dendríticas. Elas são, né, da linhagem mieloide, elas vêm aí dos monócitos, como a gente é, já, já tinha dito antes. E aí, essas duas células, elas células apresentadoras de antígeno profissionais. Elas possuem tanto MHC de classe 1 quanto MHC de classe 2, ou seja, elas são aí especializadas em apresentar os antígenos para as células T. Os macrófagos, né, quando a gente pensa em macrófago, já tem uma característica bem definida, que é a sua ação fagocítica, ou seja, ele está envolvido ali realmente na eliminação de células de micro-organismos estranhos ao corpo ali através da fagocitose, ou seja, da digestão ali daquele micro-organismo. Eles são ativados por citocinas e eles podem atingir não, desculpa, eles podem exercer um perfil tanto inflamatório, que é chamado de M1, como anti-inflamatório, que é chamado de M2. E aí também o que muda é a secreção de citocinas e a função, né, efetora deles, que a gente vai falar um pouco também depois em nossas reuniões. A célula dendrítica, ela é uma célula bastante importante, porque ela está percorrendo aí todo o linfonodo, ela é a célula que mais trabalha assim, no nosso sistema e ela que é também a única capaz de apresentar um antígeno a um linfócito T inativo, ou seja, que é chamada de naive. O que é isso? O linfócito T naive, ele é um linfócito T que nunca foi um antígeno nunca foi apresentado ali para ele. E a célula dendrítica é a única célula capaz de fazer isso. O macrófago, apesar de ser também uma célula profissional, ele não pode apresentar para um T naive, ele só pode apresentar para um linfócito T que já reconheceu. E aí, agora, nós vamos entender, né, a importância desses linfócitos e por que que todas as células precisam se portar a eles aqui no nosso sistema imune. Os linfócitos, né, eles são as principais células da imunidade adaptativa. A gente sabe que eles se dividem em linfócito B e linfócito T. Eles vêm da linhagem linfóide como uma célula natural killer. E no esfregaço sanguíneo, né, a gente não tem como identificar se é um linfócito B, se é um linfócito T. Elas são morfologicamente idênticas, ou seja, a característica delas quando a gente vê, assim, não dá para distinguir. Mas as funções são bastante diferentes.
elas vão, né, então ser constituídas de linfócito B. O linfócito B, como a célula dendrítica e como macrófago, também é uma célula apresentadora de antígeno profissional, apresenta o MHC de classe 1 e de classe 2. Elas são produzidas e amadurecem na medula óssea, vão estar presentes na medula, no baço, linfonodo, tecido linfóide, mucosa, e são precursores da imunidade humoral, que é a imunidade humoral, que essas células são as responsáveis por produzir anticorpos. Elas se diferenciam, né, os linfócitos B, eles se diferenciam em plasmócitos e a partir disso produzem os anticorpos, ou seja, são células bastante importantes para a nossa defesa. E os linfócitos T, uma questão importante de que eles são produzidos na medula óssea, mas diferente das outras células, eles são os únicos que não maturam nessa medula. Eles vão da medula para o timo, eles migram, né, ali da medula para o timo e maturam em células T. Aí vocês se lembram, célula linfócito T, timo, entendeu? TT, é isso. Eles são precursores da imunidade celular. E o que é a imunidade celular? Quando eles mesmos ali são, né, os efetores daquela resposta. Eles vão se dividir em células TCD4, que são chamadas helpers, né, as ajudantes ali, que trabalham secretando citocinas, atraindo células, fazendo todo esse trabalho aí para promover, né, a nossa imunidade, e em célula TCD8, que é uma célula citotóxica, ou seja, ela induz a morte daquele micro-organismo ou de outra célula por citotoxicidade. Ele libera coisas que são tóxicas ali, causando a morte. De acordo também aí, né, com a apresentação do antígeno. Como a gente viu, o MHC de classe 1, ele vai influenciar a diferenciação de células TCD8 e o de classe 2 em células TCD4. As células CCD4, elas também se diferenciam de acordo com aquela citocina ali presente no momento da apresentação. Pode ser em CD4-TH1 e em TH2. Aqui a gente vai discutir muito aí nas reuniões, porque essas diferentes também tem outras, TH17, mas as mais reconhecidas são essas, TH1 e TH2. Inclusive na aula a gente não vai falar muito sobre essa resposta, mas tem uma questãozinha na prova sobre isso. Aí essa é uma parte para vocês darem uma lida, darem uma estudada por fora. Que é essa resposta, né? Como é que acontece a diferenciação de TH1, TH2, a questão das citocinas. Agora acho que deu para dar uma entendida aqui de como é que funciona. Aí vocês leem, né, o livro, vou falar no final aqui. E aí dão uma lida, dão uma estudada nisso, que tem uma questãozinha lá. Mas a gente vai também falar muito sobre isso. E para que isso tudo aconteça, existem alguns órgãos que são extremamente importantes para a resposta imunológica, como por exemplo o sistema linfático, que consiste basicamente em vasos especializados, chamados de vasos linfáticos, que vão auxiliar na drenagem de líquidos teciduais e em linfonodos que são encontrados ao longo desses vasos. Esse líquido intersticial é formado constantemente por todos os tecidos vascularizados pelo movimento de um filtrado de plasma que sai para fora dos capilares sanguíneos. Esse líquido é chamado de linfa e ela é bombeada para dentro dos vasos linfáticos convergentes progressivamente maiores, se fundindo aos aferentes linfáticos que drenam para dentro dos linfonodos. A velocidade da formação, né, dessa linfa, ela pode aumentar quando o tecido é lesionado ou quando existe algum tipo de infecção. Se houver algum tipo de obstrução, como por exemplo algum câncer, vai existir um acúmulo desse líquido, gerando então um edema. E por que isso é importante para o sistema imunológico? Porque esses vasos eles vão auxiliar na transferência. E por que o sistema linfático é tão importante para a resposta imunológica? Então, a gente vai ter, por exemplo, as células dendríticas que vão capturar o antígeno microbiano e entrar nos vasos linfáticos através de hiatos existentes na membrana basal, guiados através de quimiocinas, para chegar ao linfonodo. No linfonodo, essa célula dendrítica vai apresentar esse antígeno a um linfócito, dando assim ao início da resposta imune adaptativa. Outros órgãos importantes são os órgãos linfóides primários, que fazem parte da medula óssea e o timo, e eles são órgãos importantes porque eles são geradores de fatores de crescimento
e de sinais moleculares necessários para a maturação dos linfócitos, né? São nesses órgãos que os linfócitos vão expressar pela primeira vez os receptores antigênicos e alcançar a maturidade fenotípica funcional. Então, os linfócitos B, eles vão amadurecer parcialmente na medula óssea, entrar na circulação, vão migrar para o baço, onde vai completar a sua maturação e então povoar os órgãos linfóides secundários. Já os linfócitos T, eles vão amadurecer no timo e entrar na circulação e migrar para os órgãos linfóides periféricos. Nós temos também os órgãos linfóides secundários, né, que são os linfonodos, baço e as tonsilas, além das placas de Peyer e o apêndice. Esses órgãos, eles são anatomicamente organizados de modo a facilitar a interação celular necessária para a iniciação de uma resposta adaptativa, né? Geralmente, esses órgãos, eles são ricos em células imunes, como, por exemplo, linfócitos e células apresentadoras de antígeno, e além de ter uma anatomia que favorece essa apresentação de antígeno para essas células imunes. Como, por exemplo, o baço, ele é altamente vascularizado e, por ser altamente vascularizado, se a gente tem algum tipo de infecção de corrente sanguínea, provavelmente vai ser no baço que vai ser iniciado a resposta imunológica contra esse antígeno que está presente na corrente sanguínea. Como já foi dito anteriormente, a gente tem um sistema linfático, né, que é composto por vasos linfáticos e os linfonodos, né. Esses linfonodos, eles são extremamente importantes para a apresentação do antígeno, já que os linfócitos, eles ficam povoando, né, esse linfonodo. Então, através dos vasos linfáticos, as células apresentadoras de antígeno vão encaminhar o antígeno para o encontro de um linfócito e assim dar início à resposta adaptativa. Como eu já disse anteriormente, né, a gente tem o baço, que é um órgão altamente vascularizado e que tem como principal função mesmo remover da circulação as células sanguíneas que já estão envelhecidas ou danificadas. Mas também é extremamente importante para iniciar a resposta adaptativa a antígenos que são transportados pelo sangue. Nós temos também as tonsilas, que são extremamente importantes para a indução e manutenção da resposta imunológica na membrana mucosa, tanto do trato respiratório quanto do trato digestório. Elas basicamente são compostas por tecido linfóides, que são ricos em células imunes, como por exemplo linfócitos e células dendríticas, e elas vão auxiliar o nosso corpo a reconhecer possíveis antígenos que podem adentrar o nosso corpo, já que a porta de entrada de micro-organismos para dentro do nosso corpo geralmente são trato respiratório, pele e trato digestório. Nós temos também as placas de Peyer, que são estruturas especializadas do sistema imunológico encontrado no intestino delgado. Elas fazem parte do tecido linfóide associado ao intestino, então elas desempenham um papel super importante na defesa imunológica do trato gastrointestinal. A principal função dessas placas é monitorar o conteúdo do intestino em busca de agentes patogênicos, né, como bactérias, vírus, parasitas e algumas toxinas, e elas são compostas principalmente de células imunes, como linfócitos, células dendríticas, entre outras células. E nós temos o apêndice, que estudos recentes sugerem que ele tem um papel importante para o sistema imunológico, já que ele contém tecido linfóide semelhante ao encontrado nos linfonodos e nas placas de Peyer, com alta concentração de células imunes, como por exemplo os linfócitos e as células dendríticas. Essas células elas vão desempenhar um papel na detecção e na resposta a agentes patogênicos. Então, e finalizando aqui para vocês, eu trago algumas recomendações, né, para vocês estudarem para nossa prova. Como eu havia dito antes, a gente acabou não trazendo um aprofundamento maior sobre a parte do TH1 TH2, mas a gente vai colocar uma questãozinha na prova. E aí vocês podem ver no capítulo 10 do livro, né, do Abas, que é a nossa referência base, é a Bíblia da Imunologia. E para quem é aluno da Baiana, vocês podem acessar esse livro na biblioteca virtual, ele está disponível. Para quem não for aluno da Baiana, vocês podem ver também na internet, já está bem estabelecido, não vai ser nada muito complicado não.
só mesmo para vocês, né, procurarem saber por vocês aí, até mesmo para depois vocês falarem se foi tranquilo estudar imunologia, se não foi, como é que está sendo, que a gente também está aqui para auxiliar nisso. E também no nosso perfil no Instagram, né, lá para Imunologia, nós temos lá o quiz, no destaque, né, que tem quiz, tem algumas questõezinhas que são bem aqui o que a gente falou aqui na aula, e é o perfil que a gente vai colocar também na prova, e vocês podem dar uma estudada por lá também. E é isso.